Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como você ser uma pessoa mais organizada e, consequentemente, você sendo uma pessoa mais organizada, você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva também. Bora pro vídeo. Sabe que quando a gente fala sobre organização, na verdade o que importa é não apenas a organização. Você não precisa ser uma pessoa extremamente organizada, extremamente disciplinada nesse aspecto. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o que é a organização das suas tarefas, das suas coisas? O que ela vai ajudar na sua vida? O que ela vai ser importante? Ela vai te tornar, por exemplo, uma pessoa mais produtiva, mais ágil, para encontrar suas coisas, para saber onde você destina, onde você coloca seus documentos, tudo que você precisa fazer. Então, a minha proposta com esse vídeo é de falar um pouquinho mais sobre isso, o efeito de uma certa organização na tua vida, não só para ser um pouco mais arrumado nas suas coisas, mas na verdade você ser mais produtivo também. Antes de começar, eu quero te mostrar uma imagem. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Quando você vê isso, quando você vê essa imagem, o que vem à sua cabeça? Te traz uma sensação muito positiva ou te traz uma sensação meio negativa? Perceba que essa é uma imagem que geralmente te traz algum tipo de espanto. É uma imagem que traz algum tipo de efeito que você fica pensando, caramba, como é que essa pessoa vive nesse lugar? Mas o que no final das contas nos ativa? É aquela questão assim: poxa, como é que eu encontraria coisas aqui? Como é que eu conseguiria trabalhar nesse ambiente? Como é que eu conseguiria fazer as minhas coisas que eu preciso fazer nesse ambiente? De uma forma muito bagunçada. É difícil, né? É complicado. Existe uma ligação que a gente precisa entender, que sempre que a gente tem algum ambiente bem arrumado, bem organizado, a nossa mente, o nosso comportamento também tende a se alinhar com aquele ambiente. Ou seja, quando a gente tem um ambiente muito desorganizado, a nossa mente também fica desorganizada, ela fica bagunçada, ela fica confusa. E esse é o grande problema que gera uma improdutividade. Se você tem uma mente confusa, bagunçada, dificilmente você vai conseguir progredir nas suas tarefas diárias. Especialmente nesse momento onde a gente está fazendo muito home office, está trabalhando muito em casa, a gente acaba juntando, a gente acaba bagunçando um pouco ali, ou misturando, melhor dizendo, nosso ambiente profissional com o ambiente pessoal. E não dá para separar. Você precisa ser organizado no ambiente pessoal e no profissional também, ou seja, uma coisa só. Você precisa ser melhor do que antes. Baseado nisso, nessa relação de organização e clareza mental, por exemplo, tem um filme que fala muito sobre isso, que é bem interessante. É uma ficção, é um filme chamado Sem Limites. É um filme antigo. Vou até deixar aqui o trailer desse filme, que é bem interessante para você assistir, vou deixar aqui em cima. O que é legal desse vídeo? Mas assiste depois, hein? Não perca o foco aqui do vídeo, hein? Assiste só depois. O que é legal desse vídeo? É uma história de um cara que toma uma pílula que ele ativava 100% do cérebro dele, ou seja, ele poderia controlar plenamente o cérebro. Então ele ganhava muita consciência, ganhava muita atenção, muito foco. E ele era uma pessoa extremamente bagunçada, uma pessoa que era relaxada e tudo mais. E o que o filme mostra? Exatamente nesse momento que ele toma essa pílula. Mostra que a primeira coisa que ele faz é limpar a casa, lavar a louça, deixar tudo arrumado para depois ele começar a produzir. E o que ele queria fazer era escrever um livro. Então ele senta no final de tudo isso, quando a casa está totalmente arrumada, e começa a escrever um livro. Essa analogia é muito legal porque mostra o que eu falei, que o problema da desorganização é que vai deixando você também daquele jeito. E um reforça o outro. Você desorganizado, você com a mente confusa também não consegue produzir. Ficou claro isso? Então vamos começar com as dicas. A base do que eu vou falar para vocês, e eu posso até sugerir que você se aprofunde depois nesse assunto, que não é meio que o assunto do vídeo, é sobre uma metodologia que eu gosto muito, adotei há muitos anos na minha vida, que se chama GTD. GTD, Getting Things Done. É uma metodologia do David Allen e ele tem até um livro que explica isso aí. É um livro bem assim, para quem não é tão organizado, para quem não gosta muito disso, vai ser até um livro mais pesado de ler, no sentido de você vai ter que colocar as coisas no lugar realmente, mas ele tem um passo a passo muito legal para você entender como que funciona essa lógica. E de uma forma geral, em linhas gerais, essa metodologia ela funciona assim, ela faz com que você transforme ideias, sonhos, projetos em uma ação, lá no final de tudo, ações, coisas que você pode fazer na hora, naquele mesmo momento.
Então, para eu não ficar muito nesse assunto, eu vou sugerir para que você procure um pouco mais saber sobre essa metodologia, que é bem legal. Mas no final do vídeo, tá? Continua aqui, vamos manter o foco. Depois, em cima disso, eu vou dar algumas dicas para você que tem a ver com o GTD, mas também tem a ver com a minha experiência de vida. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Até hoje, se você perguntar para mim assim, Juliano, onde que tá tal objeto? Onde tá tal documento? Eu sei exatamente onde tá. Na minha cabeça tá muito claro onde aquilo tá. Então isso nos remete à primeira dica que eu quero dar para vocês, que é assim, organize-se. Você pode fazer uso daquela ferramenta para organizar sua casa, para organizar sua vida, mas as coisas, seus objetos, seu material, seja no computador, seja material físico, né? Coisas físicas, documentos, arquivos, contratos, tudo que você possa precisar guardar, tanto no mundo virtual, pastas no seu computador, quanto na sua casa, você precisa ter organização, você precisa saber onde as coisas vão. Você não precisa ser excepcional nisso, não precisa ser excelente nisso. Mas é interessante que você tenha um mínimo de organização. Por quê? A velocidade onde você sabe onde as coisas estão, ou onde você precisa colocar aquelas coisas que você precisa guardar para algum momento, é importante que você saiba exatamente onde aquilo vai, o destino daquilo, para não ficar uma coisa muito solta e você perder um monte de tempo sempre quando você precisa ou arquivar alguma coisa, guardar, ou que você precisa achar algum documento. Quantas vezes não aconteceu com você? De você precisar achar alguma informação para um trabalho, para alguma coisa pessoal, para qualquer coisa que você precisava, e você não tem ideia onde você colocou. Se isso acontece muito frequentemente com você, talvez você precise prestar mais atenção nesse aspecto de organização e realmente adotar um sistema, como eu sugeri anteriormente, que é o GTD. Para isso, você precisa dar esse passo, tá? Você precisa querer fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ter sempre esses problemas de nunca saber onde as coisas estão, nunca saber onde encontrar as coisas que você está buscando. Antes de eu continuar, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando do nosso canal, curta. Se você tiver alguém que precisa de organização um pouco mais na sua vida, na vida dele, dela, compartilhe esse vídeo, tá, com a pessoa, e isso pode ser útil para muita gente, tá bem? Então, continuando, a próxima dica é o seguinte. Essa dica vem diretamente do GTD, dessa metodologia, que é o seguinte. Às vezes você tem alguma coisa para fazer, surge alguma coisa na tua vida, vem alguma tarefa, alguma ação, você lembrou de alguma coisa que você precisa fazer. Se essa ação demora menos de 2 minutos, a minha dica é, faça. Na hora. Então, se demora menos de 2 minutos, é mais fácil você fazer do que você pegar aquilo e anotar em alguma coisa, numa lista de tarefas, qualquer coisa, que vai tomar mais tempo do que se você já começasse a fazer. Então, presta muita atenção em coisas que são muito rápidas, muito simples, para que você não coloque lá em todo um sistema de organização para você precisar fazer. Pega e vai fazer na hora. Então, menos de 2 minutos, faz na hora. Alguém te pediu alguma coisa muito simples, 2 minutinhos, faz na hora que você já resolve aquilo e tá resolvido. Coisas mais longas do que isso, aí você entra num sistema de organização mesmo, coloca numa lista de tarefas, alguma coisa que faça você organizar suas ideias e seus compromissos, coisas que você precisa fazer. Falando agora de um outro assunto, de uma outra dica, use agenda. Todo celular tem agenda lá do Google, aquela agenda do Google Calendar, né, o calendário do Google, onde você coloca as suas atividades que você tem horário. Então use agenda, use bastante. Se você tem ao longo do seu dia uns 5, 6 compromissos que tem data, horário e data, coloque na sua agenda. Hoje essas agendas eletrônicas, que já vem no celular, já vem pronto, você pode fazer diretamente, você pode colocar diretamente os seus compromissos, inclusive compromissos recorrentes. Você pode colocar lá, eu tenho que fazer isso na terça e na quinta às 2 da tarde. Você coloca que toda terça e quinta às 2 da tarde vai estar lá aquele compromisso e você pode colocar um alarme. Ele vai te avisar 1 hora antes, meia hora no horário, um dia antes. Então dá para customizar muito isso. Então use agenda. Agenda é uma coisa que faz a gente ganhar muito tempo. Eu, como falei, me considero uma pessoa organizada, mas até hoje eu uso agenda para tudo. Então eu tenho horário, tenho as minhas agendas. Se é um compromisso pequenininho, mas tem um horário para fazer aquilo, eu coloco na agenda. Não deixo nada na minha cabeça. Inclusive vai ser uma dica muito importante. Nunca deixe nada na sua cabeça. Porque na sua cabeça, seu cérebro vai ficar ocupado, ele vai ficar usando toda a sua energia, seu cérebro, para ficar alimentando aquela ideia para que você faça alguma coisa. Uma vez que você colocou em algum lugar que possa ser acionável depois, né, na agenda, numa lista de tarefas, em algum outro sistema de organização, você na verdade então tirou da sua cabeça e sabe que aquilo vai ser feito em algum momento. Outra dica, digamos que você seja uma pessoa esquecida. Você tem a sua organização, tudo, mas você é uma pessoa muito esquecida, que esquece as coisas. Uma forma de fazer isso, na verdade eu vou dar algumas dicas relacionadas a essa parte de esquecimento, que é uma coisa muito comum nas pessoas. Imagina que você tenha que ir, sei lá, pegar uma ação simples do dia a dia. Você precisa ir no supermercado e você às vezes vai no supermercado e esquece de levar o seu cartão de crédito. Vamos supor uma coisa bem simples assim. Como que você poderia resolver esse problema para que você nunca mais esqueça, ou pelo menos no começo, você nunca mais esqueça de levar o seu cartão
cartão de crédito pro mercado. Então você tem que chegar lá e falar, pô, esqueci o cartão, tem que voltar em casa e tal. Um certo atrapalho. Você pode fazer assim, você pode sempre juntar uma coisa que é essencial com alguma outra coisa que você precise utilizar para fazer aquela tarefa. Então, digamos, nesse exemplo, que você vai no supermercado e você vai de carro. Então, se você deixar o seu cartão de crédito junto com a sua chave, quando você for pegar a sua chave, você vai ver o seu cartão que está ali junto, está colado, ou às vezes o cartão em cima da sua chave, e você naturalmente vai pegar os dois, você não vai esquecer. Então essa é uma dica que eu gosto muito, ela é muito prática, que é unir duas coisas, uma que você não tem como fazer aquilo sem usar, e a outra que você precisa levar. Isso pode ser utilizado da seguinte forma também. Você pode, por exemplo, se é uma coisa que você não consegue unir tão facilmente, né? Você pode colocar dentro de uma sacola, por exemplo, e pendurar na fechadura da saída da sua casa, da porta de saída. Então, quando você for colocar a mão na porta, você vai ver aquela sacola ali e você vai lembrar que aquilo precisa ser levado. Então, você tem que juntar as coisas. Então, colocar perto da porta de saída, juntar com algum objeto que você vai ter que usar. Isso ajuda bastante nesse processo de você lembrar as coisas que você precisa fazer. Isso ajuda no teu esquecimento, porque muitas vezes depender só da nossa cabeça, se você percebe que você já não é uma pessoa tão atenta a isso, talvez o treinamento com o tempo não resolva tanto. Pode ser que resolva, pode ser que seja uma questão de treinamento, mas comece a fazer isso. Não confie tanto na sua memória, confie mais na sua estratégia do dia a dia para fazer com que essas coisas funcionem. Eu falei antes do GTD, que você pode utilizar, que você pode entender como que funciona, mas se você não quiser se esforçar tanto, se você não quiser ir tão a fundo, que embora eu recomende, vamos supor que você não queira, uma coisa muito simples que eu posso fazer todo dia, além do calendário, além de tudo que eu já falei, é você fazer uma lista. Você pega uma folha de papel, você pega uma lista no seu celular, um bloco de notas, o que você quiser, e todo dia, ou no dia anterior, ou no dia de manhã, você coloca nessa lista tudo aquilo que você quer fazer. Ou seja, você lista todas as coisas que você quer fazer no seu dia, especialmente as coisas mais importantes. E você começa o seu dia já executando pelo menos as coisas mais relevantes. Você começa daquela sua lista, executando tarefa por tarefa até acabar. Isso vai te ajudar a ter um pouco mais de foco e ser mais organizado nas suas ideias. Isso vai te ajudar bastante nesse processo. Eu gosto de fazer isso, especialmente nos dias que, por alguma razão, eu tô um pouco mais confuso. Sabe aquele dia que você acorda meio com o pé esquerdo, não tá tão motivado pro seu dia, alguma coisa aconteceu que você não tá, sei lá, não tá no seu melhor dia? Essa é uma dica muito boa. Então anote no papel, como se fosse um brainstorm. Pega lá e pensa, o que eu tenho que fazer hoje? Anota, e começa a fazer. A única dica que eu daria, o único conselho em cima dessa dica que eu daria é o seguinte: se você não está acostumado a fazer isso, comece com poucos itens. Garanta que todos os itens que você anotar nessa sua lista vão ser realizados no dia de hoje. Por que isso? Se você coloca 10 itens e você termina seu dia e não fez nem 5, a sensação de frustração pode ser muito negativa e pode ser que você se sinta desmotivado por essa ação. Então a ideia é que você sempre pense assim: se eu colocar alguma coisa nessa lista, eu preciso realmente fazer, eu preciso realmente cumprir até o final do meu dia. Se eu não cumprir, se eu não finalizar, eu vou me sentir mal. Então eu preciso colocar uma quantidade que seja desafiadora, mas que não seja demais, não seja over. E aí eu me sinto mal e não consigo cumprir. Então coloque uma lista, coloque essas coisas que você tem para fazer e comece o seu dia fazendo isso. Isso vai te ajudar muito nessa autoconfiança, nessa motivação para você continuar sendo uma pessoa produtiva e organizada através dessa lista que você vai fazer. E falando em lista, um conselho extra que eu dou com relação a essas listas de trabalho é o seguinte: você pode ter listas para tudo que você quiser na sua vida. Imagina o seguinte, imagina que você queira escrever uma lista de coisas para você levar numa viagem, para você não esquecer. Então você coloca aquela lista de meias, utensílios de higiene, camiseta, calça, tênis, sapato, tudo você escreve e cria listas para sempre que você precisar usar para alguma coisa, você precisar fazer algum tipo de viagem, qualquer tipo de atividade, você tem listas. Eu gosto bastante de fazer isso. Então eu tenho lista para quando eu vou viajar, uma lista quando eu vou fazer algum tipo de trilha, algum tipo de acampamento que eu gosto bastante, qualquer coisa, né? Lista de supermercados, eu tenho tudo isso pronto e uma coisa que eu gosto de fazer e sempre me ajuda a não esquecer algumas coisas que eu preciso, que é só olhar na lista, no próprio supermercado, por exemplo, e lembrar que eu tinha que fazer aquilo. Então às vezes de cabeça você vai esquecer de anotar, mas se você já tiver uma lista com várias coisas que você costuma comprar, usar,
ou pegar para sua viagem, fica muito fácil você bater ali o olho e lembrar daquilo que precisa ser pego e colocado na sua mala. Isso é uma dica geral, mas que serve. Se você tem muita dificuldade em fazer isso na hora, se você não tem uma boa organização disso, procura fazer antecipadamente. Tenha várias listas. Tudo que você costuma fazer, que precisa pegar várias coisas para levar, crie listas. Essa é uma derivação dessa última dica, mas funciona muito bem e ela vai ser muito boa para quem não tem uma organização aí tão boa do seu dia a dia, tá bem? Pessoal, essas foram as dicas que eu considero muito relevantes e práticas de aplicação para o nosso dia a dia. Se você gostou desse material, aplique no seu dia a dia, aplique no seu trabalho, na sua vida pessoal e compartilhe comigo alguma ideia, alguma estratégia que você tem, que eu gostaria muito de saber o que você faz e quem sabe eu posso aprender e também aplicar na minha vida também, né? Eu gosto muito de trocar essas informações e saber um pouco do que as pessoas gostam a respeito desse tipo de área. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!